casa de oração. Dia 10. Desfrute deste tempo e aprenda um pouco mais sobre a oração coletiva. Que o Senhor te abençoe abundantemente durante este período. Vigiar e orar. Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Marcos capítulo 13, versículos de 33 a 37. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos, vigiai. Lucas capítulo 21, versículos 34 a 36. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Efésios capítulo 6, versículo 18, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Há muita gente que aprende a orar, mas há poucos que aprendem a vigiar. Nosso Senhor Jesus disse, estai de sobreaviso, vigiai e orai. Vigiai, pois. O que, porém, vos digo a todos, vigiai. Marcos capítulo 13, versículos 33, 35 e 37. E novamente, vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Lucas capítulo 21, versículo 36. O apóstolo Paulo também nos encoraja a vigiar, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios capítulo 6, versículo 18, ênfases acrescentadas. Deveria ser suficiente para levar-nos a considerar seriamente esse assunto, o fato de o Senhor Jesus nos haver alertado para estar de sobreaviso, vigiar e orar, como também as palavras registradas por Lucas. Vigiai, pois, a todo tempo orando. Paulo intensifica o sentido dessas palavras ao acrescentar, orando em todo tempo no Espírito e para isto vigiando. São apenas uns poucos exemplos em que recebemos a ordem de não apenas orar, mas também vigiar. Devemos prestar muita atenção a essa ênfase. Na verdade, há pelo menos 20 referências bíblicas a respeito de vigiar no Novo Testamento. Nem todas, é claro, estão relacionadas com a oração. O Senhor nos ensina a vigiar e orar. O Senhor disse aos seus discípulos que vigiassem e orassem para não entrarem em tentação, e então acrescentou, o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O que teria acontecido se os discípulos não tivessem apenas ouvido as palavras, mas entendido o que ele queria dizer com elas, e em obediência tivessem agido de acordo? O momento do teste deles, a tentação de transigir e mesmo negar estava ali, às portas. O Senhor Jesus havia ensinado aos discípulos a oração modelo, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. É mais fácil entender a palavra grega traduzida tantas vezes como tentação quando usamos a palavra testar. O teste mais severo da vida deles estava ali perto, mas eles não estavam cientes disso. Todos falharam nesse teste, até mesmo João. Com a sua tremenda percepção a respeito deles, o Senhor Jesus tentou alertá-los. Ele conhecia a estrutura deles e sabia que eram pó. Ele sabia que o espírito deles estava pronto, mas a carne era fraca. Ele sabia tudo a respeito deles. Tanto a vida como a personalidade de cada um eram um livro aberto para ele. Se tivessem de fato ouvido, teriam entendido o sentido das palavras dele. No Getsêmani, o Senhor Jesus também se deparou com o teste mais severo de toda a sua vida terrena, e na sua humanidade, quando mais precisou do apoio, da comunhão e do conforto deles, caíram no sono. Nem mesmo uma hora puderam vigiar com ele. Como tudo isso fala conosco. Ninguém de nós passaria por tempos de derrota e falha se tivéssemos aprendido a vigiar e orar. Em vez disso, tantas vezes nos encontramos no meio de crises e conflitos profundos, antes mesmo de estarmos conscientes deles, e nessa hora entramos em pânico, assim como ficaram os discípulos. Foi nessa crise que eles foram tentados a transigir, a desistir, a perder a fé e até mesmo a negar a Cristo. O apóstolo Paulo descreve esse tipo de ocasião como o dia mau. Em um dia desses parece que Satanás está no comando,
Tudo é escuro e demoníaco, e o Senhor aparentemente não está em lugar nenhum que se possa achar. Acontece conosco como com os discípulos que estavam no barco, e Jesus, naquela ocasião, recusará-se a entrar no barco com eles. Veio uma grande tormenta, e eles temiam pela própria vida, mas Jesus parecia não estar em lugar nenhum. Quando ele apareceu foi no meio dos vagalhões da tormenta andando por sobre a água. Para os discípulos, ele parecia um fantasma, e não o Senhor. Esse é o poder das trevas num dia mau. Jesus parece um fantasma, uma aparição e não uma realidade. O fato é que o Senhor Jesus queria ensinar-lhes como andar no mar revoltoso, como andar com ele no meio das tempestades da vida. Casa de oração. Dia 10. Desfrute deste tempo e aprenda um pouco mais sobre a oração coletiva. Que o Senhor te abençoe abundantemente durante este período. Vigiar e orar. Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Marcos capítulo 13, versículos de 33 a 37. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos, vigiai. Lucas capítulo 21, versículos 34 a 36. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Efésios capítulo 6, versículo 18, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Há muita gente que aprende a orar, mas há poucos que aprendem a vigiar. Nosso Senhor Jesus disse, estai de sobreaviso, vigiai e orai. Vigiai, pois. O que, porém, vos digo a todos, vigiai. Marcos capítulo 13, versículos 33, 35 e 37. E novamente, vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Lucas capítulo 21, versículo 36. O apóstolo Paulo também nos encoraja a vigiar, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios capítulo 6, versículo 18, ênfases acrescentadas. Deveria ser suficiente para levar-nos a considerar seriamente esse assunto, o fato de o Senhor Jesus nos haver alertado para estar de sobreaviso, vigiar e orar, como também as palavras registradas por Lucas. Vigiai, pois, a todo tempo orando. Paulo intensifica o sentido dessas palavras ao acrescentar, orando em todo tempo no Espírito e para isto vigiando. São apenas uns poucos exemplos em que recebemos a ordem de não apenas orar, mas também vigiar. Devemos prestar muita atenção a essa ênfase. Na verdade, há pelo menos 20 referências bíblicas a respeito de vigiar no Novo Testamento. Nem todas, é claro, estão relacionadas com a oração. O Senhor nos ensina a vigiar e orar. O Senhor disse aos seus discípulos que vigiassem e orassem para não entrarem em tentação, e então acrescentou, o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O que teria acontecido se os discípulos não tivessem apenas ouvido as palavras, mas entendido o que ele queria dizer com elas, e em obediência tivessem agido de acordo? O momento do teste deles, a tentação de transigir e mesmo negar estava ali, às portas. O Senhor Jesus havia ensinado aos discípulos a oração modelo, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. É mais fácil entender a palavra grega traduzida tantas vezes como tentação quando usamos a palavra testar. O teste mais severo da vida deles estava ali perto, mas eles não estavam cientes disso. Todos falharam nesse teste, até mesmo João. Com a sua tremenda percepção a respeito deles, o Senhor Jesus tentou alertá-los. Ele conhecia a estrutura deles e sabia que eram pó. Ele sabia que o espírito deles estava pronto, mas a carne era fraca. Ele sabia tudo a respeito deles. Tanto a vida como a personalidade de cada um eram um livro aberto para ele. Se tivessem de fato ouvido, teriam entendido o sentido das palavras dele.
No Getsêmani, o Senhor Jesus também se deparou com o teste mais severo de toda a sua vida terrena, e na sua humanidade, quando mais precisou do apoio, da comunhão e do conforto deles, caíram no sono. Nem mesmo uma hora puderam vigiar com ele. Como tudo isso fala conosco. Ninguém de nós passaria por tempos de derrota e falha se tivéssemos aprendido a vigiar e orar. Em vez disso, tantas vezes nos encontramos no meio de crises e conflitos profundos, antes mesmo de estarmos conscientes deles, e nessa hora entramos em pânico, assim como ficaram os discípulos. Foi nessa crise que eles foram tentados a transigir, a desistir, a perder a fé e até mesmo a negar a Cristo. O apóstolo Paulo descreve esse tipo de ocasião como o dia mau. Em um dia desses parece que Satanás está no comando, tudo é escuro e demoníaco, e o Senhor aparentemente não está em lugar nenhum que se possa achar. Acontece conosco como com os discípulos que estavam no barco, e Jesus, naquela ocasião, recusará-se a entrar no barco com eles. Veio uma grande tormenta, e eles temiam pela própria vida, mas Jesus parecia não estar em lugar nenhum. Quando ele apareceu foi no meio dos vagalhões da tormenta andando por sobre a água. Para os discípulos, ele parecia um fantasma, e não o Senhor. Esse é o poder das trevas num dia mau. Jesus parece um fantasma, uma aparição e não uma realidade. O fato é que o Senhor Jesus queria ensinar-lhes como andar no mar revoltoso, como andar com ele no meio das tempestades da vida.